Fala galerinha, Davidson Lima para ensinar para vocês um pouquinho sobre Libras, Língua Brasileira de Sinais. Essa é mais uma aula exclusiva e para mim é um prazer imenso ter você aqui. Pessoal, a nossa aula de hoje vai ser para falar um pouquinho sobre os 5 parâmetros da Libras. Quais são os 5 parâmetros da Libras? Primeiro a gente vai aprender o sinal de 5 parâmetros. É esse aqui, ó. Você coloca a sua configuração de mão fazendo 5 e aí você faz esse sinal. Esses são os 5 parâmetros da Libras. Vamos lá. Esses 5 parâmetros, usamos eles em absolutamente tudo que a gente faz quando o assunto é língua brasileira de sinais. Qualquer sinal, qualquer situação, qualquer frase, qualquer bate-papo, querendo ou não, usamos alguns ou todos os parâmetros da Libras. Vamos aprender agora qual que é o primeiro parâmetro da Libras? Vamos lá. O primeiro parâmetro da Libras é a configuração da mão. Pessoal, todo sinal que vocês vão fazer, ele tem uma configuração de mão. Eu vou dar um exemplo de alguns sinais para você. O sinal, por exemplo, de pensar. Esse é a forma, ou essa é a forma que a sua mão fica. É a configuração de mão para esse sinal. Se você for fazer, por exemplo, o sinal de aprender. Olha só. Esse é o sinal de aprender. Essa é a configuração de sua mão para esse sinal. Então, todo sinal, ele tem uma configuração de mão. Agora, nesse exemplo específico, onde iremos mostrar os 5 parâmetros da Libras, nós vamos usar o sinal de difícil, tá bom? O sinal de difícil, qual que é a configuração de mão para ele? É essa daqui. Não é o D. É essa configuração de mão, tá bom? Essa configuração de mão é o primeiro passo para você fazer o sinal de difícil. Nesse sentido, nós vamos ter que aprender agora o segundo parâmetro da Libras. Qual que é o segundo parâmetro da Libras? É o ponto de articulação. Quando você já sabe a configuração da mão, você precisa de um ponto de articulação. Esse sinal ele é feito em qual local do seu corpo? Ou ele é feito em um espaço neutro? Nesse caso específico, o sinal de difícil ele tem um ponto de articulação. O ponto de articulação desse sinal é aqui, ó, bem pertinho da têmpora. Você coloca o sinal aqui, pertinho da têmpora. Beleza? Esse é o ponto de articulação desse sinal. Ah, Davidson, mas eu quero pegar o sinal e colocar na têmpora esquerda. Posso? Não, não pode. Se você fizer isso, está errado. Não, mas o fulano está errado. Ah, mas eu sou canhoto. Tá certo eu fazer com a minha mão esquerda, usando aqui a têmpora esquerda? Aí é outros 500. Pode. Porque você é canhoto. O sinal é o mesmo. Mudou só o lado que ele é feito. Tá bom? Vamos continuar. Já sabemos o quê? Já sabemos o primeiro parâmetro da Libras, que é a configuração da mão. Já sabemos qual é o seu ponto de articulação, que é o segundo parâmetro da Libras. Vamos para o terceiro parâmetro da Libras? Esse sinal, ele tem algum tipo de movimento? Ou ele é um sinal parado? O terceiro parâmetro da Libras é o movimento. Esse sinal ele tem um movimento. E o movimento desse sinal é esse aqui, ó. Esse é o movimento para o sinal de difícil. Pronto. Você já sabe que esse sinal tem um movimento específico. A maioria dos sinais tem um movimento específico. Alguns não tem movimento nenhum. Então você vai sempre usar todos ou alguns dos parâmetros da Libras para poder fazer os sinais no seu dia a dia. Beleza? Terceiro parâmetro, movimento. Vamos agora para o nosso quarto parâmetro da Libras. Qual que é o quarto parâmetro? A orientação do sinal. Esse sinal ele tem algum tipo de orientação? Ele de onde está vai para algum lugar? Sim. Nesse caso específico, o sinal de difícil, ele começa no lado direito
ele tem esse movimento com essa configuração e ele vai da direita para a esquerda. Viu? Da direita para a esquerda. Esse é a orientação do sinal de difícil. Olha só, vou fazer de novo para vocês. Ó. Beleza? Sei que você está repetindo aí em casa. Agora, pessoal, não esqueça, chegamos aqui no quarto parâmetro da Libras, da língua brasileira de sinais, com um sinal bem simples, que é o sinal de difícil. Configuração, ponto de articulação, movimento do sinal, orientação do sinal. Ah, mas eu quero fazer da esquerda para a direita. Posso? Não, não pode. Se você fizer assim, o sinal estará errado, tá bom? Juntando tudo isso, nós chegamos no nosso último parâmetro da língua brasileira de sinais. Qual que é o último parâmetro, Davidson? Ele, não menos importante que os outros parâmetros, é a expressão facial. A expressão facial diz muita coisa. Tenta imaginar, o sinal de difícil, ele já diz tudo. É algo difícil, não é algo fácil. Então a sua expressão facial, o seu semblante, ele tem que ser um semblante de dificuldade. Olha só, esse aqui é o semblante para o sinal difícil. Ó. Viu só? Você franziu as sobrancelhas, você meio que entortou a boca e você fez o sinal difícil. Agora imagina, você está fazendo uma interpretação, você olha para os surdos que estão ali e você faz isso aqui, ó. Lá, trabalho é muito. Que difícil é esse? A sua expressão facial, ela não combinou, não teve combinação com o sinal que você produziu com suas mãos. Entendeu? Esses são os 5 parâmetros da língua brasileira de sinais. Vamos recapitular? Primeiro parâmetro, repetiu? Configuração da mão. Segundo parâmetro, ponto de articulação. Terceiro parâmetro, movimento. O sinal tem algum tipo de movimento? Esse aqui tem. Quarto parâmetro, orientação. De onde ele está e para onde ele vai. No caso da direita para a esquerda. E expressão facial. Esse sinal ele necessita de algum tipo de expressão facial? Sim. Qual é? É aquela expressão de dificuldade. Ó. Difícil. Lembre-se, na língua brasileira de sinais, alguns sinais ele não tem um ponto de articulação específico. O local dele é o espaço à sua frente, o espaço neutro. Outros sinais, eles podem não ter movimento. Ele pode ser um sinal estático, um sinal parado. E alguns outros sinais, eles podem não ter orientação. Ele pode não ir de um lugar X para um lugar Y. Isso vai depender muito do sinal que você está fazendo. Gostou dessa dica? Achou interessante aprender os 5 parâmetros da língua brasileira de sinais? Então vamos fazer o seguinte, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ter interesse por esse assunto, com quem necessita aprender esse assunto. Porque por meio do seu compartilhamento, outras pessoas vão ter a oportunidade que você está tendo agora de aprender os 5 parâmetros da Libras, língua brasileira de sinais. E não esquece, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, clica aí no gostei, se inscreve no nosso canal, que você vai aprender muito mais comigo e com a minha equipe. Se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, vai lá no coraçãozinho, vai no aviãozinho, compartilha com os amigos. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e eu te aguardo, sem sombra de dúvidas, no próximo vídeo. Um abraço!